Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje falaremos sobre a porta paralela. O que era a porta paralela que existia antigamente nos computadores, para que ela servia, como ela funcionava e que fim levou a porta paralela. Então vem comigo. Mas antes, tem que deixar aqui, como sempre, meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Tigro M01, o camarada Rafateu, o Guilherme Teles, João Caparrós, o Fábio, Rafael Henrique Oliveira e tantos outros sócios do nosso clube de membros. É graças a pessoas como eles que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você gosta do meu conteúdo, gosta de aprender sobre hardware, redes, eletrônica e temas correlatos, não deixe de considerar se tornar sócio do nosso clube de membros, aí você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal. O link está na descrição. Pois bem, porta paralela. Qual é a origem dessa porta paralela, né? Quando a IBM projetou lá o primeiro computador pessoal deles, né, e lançado em 1981, esse computador vinha com dois tipos de porta de comunicação. Uma porta chamada paralela e outra chamada serial. Tá? Então, qual é a vantagem de você já ter uma porta de comunicação disponível em um computador, né? Você pode ter um periférico externo ao computador que você conecta diretamente nessa porta de comunicação, não necessitando de um hardware adicional. Você não vai precisar de uma placa de expansão adicional. Então, é muito mais prático, né, conectar um periférico direto a uma porta de comunicação que o computador já tem do que abrir o computador, instalar uma placa de expansão, fechar o computador e encaixar naquela placa de expansão, como também é mais barato, né, já que o periférico não vai precisar vir com uma placa de expansão. Pois bem, então pelo nome você já sabe que a porta paralela utilizava uma comunicação do tipo paralela, que transmite mais do que 1 bit por vez. E a porta serial utilizava a comunicação em série, que transmite 1 bit por vez. No caso da porta paralela do PC, né, era feita a comunicação paralela de 8 bits. Tá? Então era transmitido 8 bits por vez. E aí a porta paralela atingia uma taxa de transferência máxima teórica de 150 kilobytes por segundo, ao passo que a porta serial era limitada a 115.200 bits por segundo, o que dá aproximadamente 14,4 kilobytes por segundo. Então, a porta paralela era aproximadamente 10 vezes mais rápida que a porta serial. Tá? Mas a principal diferença não estava na velocidade, mas estava no fato que a porta paralela era unidirecional, enquanto a porta serial era bidirecional. Isso significava que na porta paralela os dados só fluíam do computador para o periférico. Então, se você inicialmente, tá? Depois aí foi modificado, como a gente vai ver, mas inicialmente você só conseguia instalar dispositivos de saída na porta paralela, basicamente impressoras. Já a porta serial, ela era bidirecional, então você podia conectar ali dispositivos também de entrada, como por exemplo o mouse, o modem, entre outros. Tá? Então, no sistema operacional, tanto no DOS como nas primeiras versões do Windows, a porta paralela era rotulada LPT. Era uma abreviação de Line Printer, impressora de linha. Era a nomenclatura que era dada à impressora na época, né? Então, a primeira porta paralela era rotulada LPT1, a segunda LPT2 e assim por diante. E a porta serial era rotulada COM, de comunicação, Communications, porque era basicamente utilizada para comunicação, né, bidirecional, basicamente com modem, né, era o principal dispositivo na época que a porta serial era utilizada. Né, e aí você tinha COM1, COM2, COM3, dependendo da porta. Né, cada porta recebia um número. Então essa é a visão geral para vocês entenderem aí como é que essa diferença entre as portas de paralela e serial. Pois bem, no computador, a porta paralela utilizava um conector de 25 pinos fêmea, chamado DB25 fêmea. Tá? No lado da impressora, né, já que a porta paralela era usada basicamente com impressoras, era utilizado um conector chamado Centronics de 36 pinos. Né? Centronics era um fabricante de impressoras que criou a primeira impressora que teve sucesso comercial aí para computadores. Né? E aí ela criou essa porta. E os outros fabricantes de impressora, em vez de cada um utilizar um padrão de conector diferente, resolveram manter, né, o mesmo conector que era utilizado por essas impressoras da Centronics, e aí isso aí perdurou, né, durante toda a vida da porta paralela. Né? Eventualmente, um ou outro fabricante podia utilizar nos seus dispositivos outro tipo de conector, mas esse realmente Centronics de 36 pinos era o mais
utilizado. Tá? Depois, lá na década de 90, esse conector Centrone de 36 pinos foi padronizado pela IEEE, né, e com um padrão IEEE 1284, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Se você gosta de aprender sobre hardware de uma maneira mais aprofundada, não deixe de conferir o meu livro Hardware. É um livro super famoso aí no mercado, todo mundo conhece, e é o livro mais completo e mais aprofundado já escrito sobre hardware em língua portuguesa. São mais de 1000 páginas de puro conhecimento. Dá uma conferida, o link está aqui na descrição. Pois bem, o grande problema da porta paralela é que ela era unidirecional, então não permitia a instalação de dispositivos de entrada nela. Então, os dispositivos de entrada que precisavam ser conectados ao computador e precisavam de uma taxa de transferência maior do que a porta serial previa, era necessário vir então com uma placa de expansão que você tinha que instalar um slot. O melhor exemplo disso era o scanner, né? O scanner é um dispositivo de entrada, né? Você escaneia uma foto, um documento e esses dados vão ser digitalizados e enviados para o computador, né? E a porta serial era muito lenta para isso. Então o scanner vinha com uma placa de expansão, tornando o processo de instalação do scanner um processo complicado para o usuário leigo, né? Que tinha que abrir o computador, instalar uma placa de expansão, ainda tinha aqueles problemas eventuais de conflito de IRQ, né? O conflito de DMA, aquela coisa toda, né? E tornava o dispositivo mais caro. Então, paulatinamente, os fabricantes pensaram, poxa, a gente podia tornar a porta paralela bidirecional, né? E aí a gente poderia instalar periféricos, como é o caso do scanner, na porta paralela, sem precisar de uma plaquinha de expansão, torna tudo muito mais simples. Tá? A primeira tentativa de tornar a porta paralela bidirecional foi a adoção de um modo chamado modo Nibble. O que é um Nibble? Nibble é um nome que é dado a um conjunto de 4 bits. Né? Um conjunto de 8 bits é chamado byte ou octeto, e o conjunto de 4 bits é chamado Nibble. Então esse modo Nibble funcionava da seguinte forma. Se a gente olhar aqui a pinagem da porta paralela, a gente vai ver lá os 8 bits de dados e uma série de pinos de controle que servem para, né, a comunicação entre o computador e a impressora poder se dar. Né? O computador informar estados para a impressora informar de volta estados para o computador. Por exemplo, que acabou o papel. Então tinham 4 pinos desses de controle, que são o error, o select, o PE, ou paper empty, e o busy, que poderiam ser utilizados para enviar informações do mundo externo para o computador, né? Desde que você faça uma programação lá de software, para o software entender que aqueles sinais, em vez de serem interpretados como sinais de controle, vão ser então dados, né, que estão sendo enviados do periférico para o computador. Então é uma transmissão de 4 bits por vez, por isso que é modo Nibble. Ela é bem mais lenta, né, do que a transmissão de 8 bits, porque você está transmitindo só metade dos dados, mas era possível fazer essa gambiarra para fazer a porta paralela se tornar bidirecional, embora lenta. Em seguida, foi criado um modo chamado EPP, Enhanced Parallel Port, né? Esse modo EPP tornou a porta paralela bidirecional e com uma taxa de transferência de até 2 megabytes por segundo. Com isso, a porta paralela tradicional foi renomeada para SPP, Standard Parallel Port, né, que é a porta paralela padrão. Então, para utilizar esse modo EPP, a porta paralela tinha que ser EPP e o periférico também. E aí isso aí permitiu a instalação de dispositivos de entrada via porta paralela, né? Como, por exemplo, além de um scanner, né, scanner de porta paralela, unidade de CD-ROM externo via porta paralela e zip drive. Muitos de vocês nem nunca ouviu falar em zip drive, mas zip drive era uma unidade de armazenamento removível de alta capacidade. Então imagina, era como se fosse um disquete de alta capacidade inicialmente com 100 megabytes. Aí tinha um modelo interno que você instalava em uma baia lá do gabinete e tinha um modelo externo que você instalava na porta paralela do computador, né, desde que a porta paralela fosse do modo EPP ou do modo SCP, que foi o sucessor lá do EPP, né? O SCP, Enhanced Capabilities Port, era uma porta que aumentava um pouquinho a taxa de transferência para 2,5 megabytes por segundo, mas a grande diferença é que ela utilizava um canal de DMA. A gente viu DMA em outro vídeo, né, mas o DMA basicamente permitia que a transferência fosse feita pelo controlador de DMA da placa-mãe, ou seja, em vez de usar o processador para fazer a transferência, usava um controlador de DMA e aí você liberava o processador para fazer outra coisa. Enquanto isso, você aumentava o desempenho por conta disso, né? Era muito mais rápido.
né? Então, era isso. Então, foi essa evolução, né? E aí, pouco tempo depois, a IEEE resolveu padronizar essa questão de portas paralelas, aí lançou o padrão IEEE 1284, né, que padronizou o conector, né, aquele conector centrônico de 36 pinos passou a ser oficialmente chamado IEEE 1284 e adicionou novos modos, etc. Só que acabou caindo na curva do esquecimento, porque nesse mesmo ano assim, que a IEEE lançou esse padrão 1284, apareceu a porta USB, né? Então a porta USB, né, que apareceu em meados dos anos 90, acabou substituindo paulatinamente a porta paralela. Primeiro que era mais rápida, né? E, enfim, era bidirecional, mais rápida, e era muito mais flexível, você podia conectar vários periféricos em uma única porta só, né? Porque a porta paralela e a porta serial só permite conectar um periférico em uma porta, né? A porta USB você pode expandir a porta, né? Usando hubs, etc., que é um conceito novo que apareceu na época. E aí a tecnologia foi evoluindo para, né, então, usar a porta USB e evoluindo a porta USB, que é o que a gente tem hoje. Então, a porta paralela acabou, caiu em desuso, né, e foi removida eventualmente a partir do momento que a porta USB se tornou lugar comum, as impressoras USB passaram a ser o padrão, né, a porta paralela foi removida do computador lá em meados dos anos 2000. Então, hoje em dia, a gente não tem mais porta paralela no computador, né? Se você tiver um dispositivo de porta paralela e quiser instalar esse dispositivo no computador, é possível através de um adaptador, né? Vou deixar aqui o link na descrição de um tipo de adaptador que é possível você comprar, caso você tenha algum dispositivo antigo de porta paralela e que você queira instalar no seu computador. Então tem esse tipo de adaptador de porta USB para paralela, então muito bacana aí se você quiser reativar um dispositivo antigo de porta paralela, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito, né? Mas dá essa força aí pra gente, dê o seu like e espero ver você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.